Dia 20 de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra. Todos nós, né, a humanidade, deve esse pedido de desculpa a todos os nossos companheiros da negritude. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre o racismo institucional. Como é que vamos combater isso? A TV Interior, então, trouxe vários convidados, trouxe a deputada estadual Mônica Francisco, que vocês vão ter, assim, muito prazer em falar com ela, que é uma pessoa muito especial, que a gente tem vontade, assim, de estar sempre perto, com tantas ideias, com tanta inteligência. E temos também os nossos convidados negros que são de Cordeiro, pessoas importantes, pessoas queridas, pessoas de expressão na nossa cidade. Então você fica aí e acompanha, porque a TV Interior, sua segunda casa é aqui. Muito obrigado, gente. Quando o Domingos Jorge Velho juntou tropas e partiu lá para a Serra dos Irmãos, nas Alagoas, com o intuito de matar Zumbi dos Palmares ali no Quilombo, ele achou que acabaria também com a resistência do povo negro, que foi trazido da África para trabalhar naquelas lavouras canavieiras, ledo em cano. No dia 20 de novembro de 1695, morria o corpo de Zumbi, mas seu exemplo, o guerreiro do Quilombo, esse bandeirante não conseguiu matar. Zumbi já estava sem a sua dandara, que preferiu morrer a retornar à condição de escravo. Virou verdadeiramente um mito, no sentido da palavra. No tempo de ser mito, significava uma coisa muito séria. Hoje perdeu o sentido, infelizmente. Hoje, 324 anos depois, lembramos a luta desses heróis negros do passado. Figuras importantes da política, das artes, da cultura, como André Rebouças, Luiz Gama, Machado de Assis, José do Patrocínio, Carlos Alberto Caoba, Dias Nascimento, Aqualtune, a Teresa de Benguela, Antonieta de Barros, Pixinguinha, Ruth de Souza, Grande Otelo, Marielle Franco, não podemos nos esquecer da nossa querida companheira, que passaram para a eternidade e que agora a luta que fazemos pelo povo negro, na realidade, faz também por todo o Brasil. Uma vez fui questionado, não deveríamos ter o dia da consciência negra nem branca, mas consciência humana. Isso é uma fala de racista, que desconhece a história do nosso país, que ainda desejam ver pessoas, por causa da sua cor de pele, amarradas a grilhões, servindo a eles. Chega! Enquanto houver esse tipo de pensamento, o Dia da Consciência Negra será lembrado para que as injustiças sejam reparadas, para que as forças de segurança que matam a nossa juventude, essas forças que deviam protegê-las, para que elas fiquem atentas. Chega de ver os nossos talentos negros terem suas vidas interrompidas pela violência e pelo racismo. Chega das mães e pais preocupados se seus filhos voltarão para casa, só porque eles não têm a mesma cor de pele das classes dominantes. Eu sou cristão. Além do próprio Cristo, que diz que devemos amar uns aos outros, eu tenho como referência a Martin Luther King Jr. Lutou, enfrentou o cárcere, viu seus irmãos e irmãs negras incendiados pela Ku Klux Klan. Pregava a defesa dos direitos civis da comunidade negra, mas também defendia a paz, tanto é que foi laureado com o Prêmio Nobel. Foi assassinado aos 39 anos. Num histórico discurso, ele disse que tinha um sonho. E esse sonho falava da necessidade da união e da coexistência harmoniosa entre negros e brancos no futuro. Ele encerrou aquela reunião com um cântico, um negro espírito, que são o cântico dos negros cristãos, que muitas vezes, as pessoas não sabem, às vezes combinavam fugas através desses cânticos. Oh, atravessaram o rio, né? As pessoas pensavam que era o Jordão também, mas fugir, né? Então esse tipo de cântico era conhecido como negro espírito, né? E esse cântico dizia o seguinte: livre afinal, agradeço ao Deus Todo-Poderoso, nós somos livres. E um dia nós possamos repetir essas palavras
e dizer: todo o cidadão brasileiro é verdadeiramente livre. Muito obrigado, gente. TV Interior, então, hoje trouxe esses convidados especiais, negros, queridos da nossa sociedade. E é com muito prazer que nós estamos aqui falando hoje com a Carla Soul, que todos já conhecem, que nos representa com toda essa região, em toda essa região serrana, com a sua voz linda. Mas hoje nós vamos conversar com essa querida. Tá tudo bem, Carla? Tá tudo bem, amada. É muito prazer que a gente te recebe. Prazer meu. Ô, Carla, eu queria que você contasse, assim, lá na sua infância, um fato que você lembra, que você se sentiu, assim, discriminada naquele momento, não entendeu muito bem, às vezes era criança, não entendeu muito bem, mas hoje você já consegue configurar isso como uma discriminação, um preconceito. A questão, a gente foca muito na questão do cabelo, né, gente? Naquela época a gente não tinha muita referência negra. Aliás, não tinha nenhuma, né? Não tinha nenhuma referência negra de apresentadores infantis e tal. Você não se reconhecia vendo os programas e tal. E eu me lembro que eu tinha uma amiga de infância que ela é loirinha, do cabelo grandinho, e eu sempre com toalha na cabeça, porque o meu cabelo crespo, não crescia, também não sabia como cuidar. Hoje a gente já tem vários produtos, tem salões especializados, mas naquela época a gente não sabia como cuidar. E até a gente alisava, né? Pequena, já alisando o cabelo, colocando aquelas químicas fortes no cabelo. Era uma tortura, gente. Casco queimado, era complicado. E aí eu comecei... Às vezes, amiga, ficava mais feio do que bonito, né? Mais feio que bonito. Até aconteceu na minha infância... Gente, minha mãe vai me matar. Aconteceu na minha infância. Minha mãe, eu sou adotiva. A minha mãe, ela é branca. E é loira, branca, loira. Uma grande parte da minha família que eu convivi são, né, todos brancos, loiros. E eu também, assim, não conseguia entender muito bem o que estava se passando ali na minha família. Eu entendia que tinha algo errado, mas óbvio, todos me tratavam muito bem. Mas e até entendi que tinha uma coisa diferente. Tinha alguma coisa diferente, mas eu não tinha identificado o que era. Depois que eu comecei a observar, eu falei, mas meu cabelo não é igual a minha prima, que não é igual a minha tia. E a minha mãe, para tentar ajudar, porque também a gente já fazia esse processo de alisar cabelo. Eu pequenininha, ela tentou alisar meu cabelo. Coitada da minha mãe, não leu as instruções, metade do cabelo caiu. Aí tive que cortar bem pequenininho. Aí ficou lindo, igual a Sara Felipe. Hoje, mas naquela época, né, que a gente está entrando para a escola, aí é meio complicado, escola, né? Aí você se sentiu nesse momento sem entender, né? Sem entender. Discriminada. É verdade, porque na escola acontece muita coisa, são vários. E hoje que você usa esse look tão bacana, tão moderno, existe aqueles que admiram, mas existe aqueles que ainda eu acho estranho? Existe, né, gente? Tanto que, assim, quando eu comecei meu processo de transição, eu percebi que eu era, assim, eu era uma minoria aqui em Cordeiro. Eu comecei a colocar o cabelo para cima, fazer o afro puff, que é um penteado, ou então deixar ele black, porque o meu cabelo, na realidade, ele é crespo. Ele não chega a ser nem ser cacheado. Ele é crespo mesmo, ele é Jackson 5. Ele não tem as ondulações, né? Então também é também hoje complicado você achar um produto para o cabelo crespo. Eles colocam crespo, cacheado, mas, né, são poucas linhas. Porque eu ainda estou nesse processo também de entender. Então, hora eu estou sem as minhas tranças, hora eu estou com as tranças, porque eu tenho pressa que o meu cabelo natural cresça. Então, com a ajuda delas, ele cresce mais rápido. Eu tenho pressa, porque eu sou doida para poder usar o meu black por aí, mas aquele black grande, sabe? Com presença. E assim, Michael Jackson, né? Quando era Michael Jackson pequenininho, era esse crespo assim. E esse look, eu não me importo, porque aí é um ponto de vista delas. Sim. Eu tô bem, tô segura, é o que eu quero, tô feliz. Que bom, né? Então tá assumida, né? E esse look afro, sim, é por sua conta? É por minha conta. E eu até gosto, porque aí você já chega, o povo já fica olhando. A gente gosta de ser notado, né, gente? Claro. Né? Não é bobo nem nada, a gente gosta de ser notado. E o look, penteado, tudo sou eu. Ela faz cada maquiagem linda. Olha o look dela afro, que coisa linda.
Ela é muito especial mesmo. E você já conhecia a Mônica Francisco? Não, não conhecia, não. Aliás, eu não conheço, né? Eu não conheço. Você vai ficar apaixonado. Então, eu e Carla estamos aqui aguardando a chegada da Mônica Francisco, que vai falar sobre o racismo institucional. Qual é a sua próxima agenda aí? Porque eu sei que você é uma cantora aí que está famosa. Amada, no momento eu tenho feito muito trabalho particular. Entendeu? Foi por escolha. Porque eu também estou num processo de autoconhecimento. Então eu falei, vou começar a escolher o que eu vou fazer, né? E então eu estou nesse processo de autoconhecimento, estou fazendo mais festas particular. Sim. Então, assim, não tem como divulgar, né? Agora me fala um recadinho que você quer dar para aquelas pessoas negras que ainda estão submissas ao preconceito. O que você teria que falar para elas? Então, eu tive um período muito bom que eu fiz visita nas escolas aqui de Cordeiro, fui convidada. E eu cheguei falando para os alunos que talvez a consciência negra seja importante que nós, negros, tenhamos essa consciência, porque não vai adiantar muito, né? Se a gente não tem essa consciência... mas se a gente não tem essa consciência da riqueza que é a nossa música, a nossa roupa, né? A nossa história... Será que alguém, né, os negros, assim, os alunos que eu visitei, perguntei até para eles, será que vocês sabem da sua história? De onde você veio? Quem foram os seus avós? Qual é a história deles? Aí comecei a questionar sobre isso para ver se eles começam também a investigar e pesquisar, para também que essa consciência comece a surgir deles, porque eu entendo um pouco, né, sobre consciência negra, mas eu não tinha tanta consciência quanto agora, entendeu? Então eu também comecei a estimular os alunos lá nas escolas que eu fui, para também observar sobre isso, sobre a nossa cultura, sobre a nossa dança, a nossa música, a nossa arte, né? É verdade. Então agora a gente está se despedindo de Carla Soul e agradecendo. Eu que agradeço. E eu tentei, assim, ficar assim, meio negra, meio bonitinha, mas não deu muito certo. Mas eu tentei. Mas tô doido para botar essas coisinhas aí. Carla, um beijo, sucesso, tá? A gente te agradece. Você vai gostar muito de Mônica Francisco. Estou aqui esperando. E você não sai daí, não. Espera que tem mais. TV Interior hoje trouxe aqui esse professor querido, esse amigo nosso querido, companheiro, né, das lutas na nossa frente regional. Infelizmente flamenguista, mas essa parte a gente pula. Mas eu vou te falar que hoje, apesar de eu ser vascaína, a gente quer o título aqui no Brasil, né? Vou até torcer pro Flamengo. Torce. É verdade ou mentira? Mentira. Torce, continua torcendo pelo Vasco. Não tem problema nenhum. Então, é a ordem do universo, deixa ele seguir o fluxo. O fluxo. Joselito, olha só, você que é uma pessoa que visita muitos lugares, muitos estados aí, você ainda vê, quando você chega em algum ambiente assim, que a discriminação está assim, bem evidente? Ou você acha que está melhorando? A evidência de que existe discriminação, ela é permanente, né? Na área que eu trabalho, a gente observa isso o tempo todo, né? De várias formas, de formas que nos chocam, que incomodam, que provocam, ainda que a gente tenha conseguido, pelo menos, iniciar a discussão em torno desse assunto, né? Isso não seja mais um tabu e seja enfrentado nesse momento por todos aqueles que têm o dever de enfrentar. A gente tem uma discriminação que se baseia na questão da cor, né? Mas que perpassa pela questão econômica, né? Os piores índices de desenvolvimento econômico, eles têm cor no país. Os maiores índices de violência, ele tem cor. As maiores vítimas de violência do país, elas têm, na sua maioria, uma cor, né? Quando você fala, por exemplo, de bala perdida, você não ouve esse episódio acontecer em áreas nobres, né, onde a população é majoritariamente branca e rica, né, coincidentemente. Quando você ouve falar em violência, você não vê isso acontecer em todos os lugares. Ela tem um alvo,
né? Ela tem um foco, ela tem um efeito direto sobre a maior parte da nossa população. É claro. Mas você acha que hoje, vamos chegar para um pouquinho, você acha que hoje a gente está tendo assim, mais oportunidade de combater isso ou não? Eu acho que hoje, por exemplo, a gente tem uma notícia muito boa, que foi a divulgação do número de alunos matriculados em universidades pela primeira vez serem, na sua maioria, negros, né? Ou se identificarem dessa forma. Isso é um grande sucesso, uma grande conquista, porque cria referências outras para todo mundo, né? Quando você permite que as pessoas identifiquem médicos, advogados, engenheiros, profissionais de outras áreas em que essa questão da cor do negro está presente, você cria uma corrente positiva, você cria um mecanismo que permite que outras pessoas promovam a sua própria ascensão, né? É necessário nesse momento a gente valorizar a educação, infelizmente sob ataque, mas é necessário a gente valorizar a educação como um instrumento que permita exatamente fazer essa ruptura. Então, esse dado das universidades, eu acho que é a grande notícia legal, que a gente tem nesse momento com relação ao avanço dessa questão na nossa sociedade. Nós que somos educadores, que eu também sou da área de educação, a gente também vê poucos educadores negros, né? Assim, se formando nas escolas ou mesmo ocupando cargos importantes, né? Em secretarias. Principalmente. Né? Você repara isso também? Sim, esse é o aspecto. Você, numa profissão como a nossa, que é majoritariamente constituída de um público feminino. Quando você olha os cargos nas hierarquias, os cargos mais elevados de chefia, eles são ocupados por homens e brancos, né? Quando você fala de uma população de um país como o Brasil, que tem a segunda maior população negra do mundo, né? E que você não vê isso se refletir na presença, por exemplo, política, né? Nos políticos você não vê, isso não é em Cordeiro como é em outros lugares, é no estado do Rio, é no Brasil como um todo. Quando você vê isso não se refletir esses cargos importantes, né? Você tem uma distorção desse processo. Quer dizer, fica parecendo, por exemplo, que em países de população majoritariamente negra você não tem advogado, médico, engenheiro, profissionais inseridos nessas áreas, como se isso não fosse algo compatível com a cor da pele dessas pessoas. Mas é uma história que a gente construiu, 300 anos de escravidão, e a gente não tem como negar isso e achar que isso é uma coisa do passado. Ela ainda é presente na nossa vida, e se a gente não alterar isso com as nossas ações, com as nossas atitudes, reconhecendo, né, não se submetendo a isso, não aceitando a discriminação como uma coisa, uma brincadeira ou algo natural, isso ainda vai perdurar e nos trazer muito processo. Não dá para a gente ter um país, uma sociedade, onde mais da metade das pessoas seja alijada do processo, né? Sejam como se não existissem, ou só existissem na hora dos problemas, ou de serem alvos de ação por parte do Estado, ações que são repressivas e violentas. Nós vamos então encerrar, porque a gente já vai receber a Mônica, e agradecer a presença aqui, as palavras de Joselito. Joselito é uma pessoa que, se a gente for conversando, a gente fica o dia todo, porque eu não sei como é que cabe tanta informação dentro dessa cabeça, né? Mas é professor, né? E eu também vou torcer pro Flamengo, tá bom? Muito obrigado. Torce pelo Vasco. Não altere a ordem do universo hoje. Mas ele é meu querido mesmo assim. TV Interior, sua segunda casa é...